Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, dia da privacidade, resultados trimestrais, bateria nuclear e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. É 2020 que você vai virar patrão do Cocatec pagando uma Coca pro Coca. Então acessa lá coca.tech/patrão. Notícias. Cocatec. Em 2006, foi criado o Dia Internacional da Privacidade de Dados, da proteção de dados. E ontem, o Facebook lançou uma ferramenta que ele tinha prometido há 2 anos, que era a possibilidade de você limpar o seu histórico do Facebook. Limpar aquilo que o Facebook sabe de você. Eu vou colocar lá no Dojo as instruções para você acessar esse atividade fora do Facebook, como está sendo chamado. E para mim, a regra é clara. Eu topo compartilhar os meus dados desde que eu seja beneficiado com isso. Eu dei uma olhada no meu histórico, foi até agosto de 2019 e, por exemplo, lá tem banco. Não tem porque o banco, né, tá ligado no meu Facebook. Nessa de privacidade de dados, a Electronic Frontier Foundation fez uma análise do aquele aplicativo Ring, que cuida da câmera da Amazon. Lembra? Que compartilhava dados, o sistema Ring com a polícia. Pois é, manda dados pro Facebook. Mas por que o Facebook precisa saber da resolução do teu dispositivo quando você abre o aplicativo? Entre outras coisas, tem identificador único, além do Facebook, 3 outras empresas, isso no aplicativo Android, que foi analisado. A Secretaria Nacional do Consumidor bateu na porta da Microsoft e falou, explica esse negócio aí dos dados vazados, desses 250 milhões de registros que foram vazados. E é legal ter essa cobrança. A Microsoft oficialmente falou, sim, vazou, a gente não teve nenhum indício de acesso indevido, a gente notificou os usuários. Isso é um informe de relações públicas. Vamos fazer um informe pro governo. Olha, tá aqui, a gente realmente informou os usuários, eles foram notificados. É preciso zelo com os nossos dados. Ainda no Brasil, em São Paulo, Polícia Civil agora conta com reconhecimento facial, além da digital, na biometria. Tem reconhecimento facial no novo laboratório de identificação biométrica. Não tá diretamente ligado com privacidade, mas eu vou puxar esse assunto agora, que é o Scroll. Scroll, a definição dele é de um Apple News Plus. É uma assinatura que você paga para consumir sites de notícias sem anúncio. E é bacana a descrição falando, com isso você vai ter 80% menos trackers, você vai ter uma navegação completamente livre de anúncio e uma navegação 2 vezes mais rápida. Isso daí é a definição de quê? De adblocker. Curioso se você olhar dessa maneira. Ele apresenta um terceiro ponto, claro, você tá fazendo agora, essa palavra tá na moda, né? Apoiamento. Você tá fazendo um apoiamento que, língua é viva. Hoje o entendimento que apoio e apoiamento são sinônimos. Enfim, é mais uma alternativa, né? O Scroll, esse adblocker barra Apple News Plus. Jornalista, né? Não vai gostar muito do que eu vou falar agora, porque ele quer escrever matérias e não ser um curador de fake news. O que acontece é que hoje, com a informação disponível para todo mundo, as pessoas, elas são curadores. Médico hoje, na verdade, é um curador, né? Um trocadilho com cura. Tô querendo dizer curador no seguinte sentido, porque hoje a gente chega no médico já com o Dr. Google. A gente já sabe qual é a doença. Claro que a gente não sabe, precisa da curadoria do médico para confirmar o que a gente tem, acertar o diagnóstico. Às vezes erra também, tem um processo de pesquisa. Às vezes coloca debaixo desse guarda-chuva genérico de virose, porque muitas das vezes é só ser paciente, no sentido de esperar. Espera aí, 1 semaninha, 2 semaninhas que passa. Mas hoje a galera é curadora, não existe mais vendedor. Vendedor hoje é um curador, é um cara que te apresenta a solução. Você pode comprar tudo online. O que você quiser comprar online, hoje você consegue sem sair de casa. Mas o que você compra vai resolver o teu problema? O que eu faço aqui no Cocatec é curadoria. Tava até respondendo perguntas ontem lá no Instagram, no Stories, no @mestre do iOS. Eu queria aqui zerar a memória RAM do iPhone. Tá, eu te mostro como é que você zera. Mas antes me diz, por que você quer isso? Porque zerar
errando o seu iPhone não vai talvez resolver o seu problema, porque quando não tem botão home fica mais chatinho de você zerar a RAM do iPhone. E aí você pode pensar assim, pô, Coca, mas eu não quero zerar a RAM do iPhone, é uma alternativa, é reiniciar o iPhone. Então, tem uma diferença brutal entre zerar a RAM e reiniciar o iPhone. Se você estiver fazendo isso numa situação, digamos, de estresse, onde você acha que o sistema está estressado e você quer performance, você quer liberar recursos, então vou reiniciar. O problema é que quando você reinicia, diversos processos são inicializados na reinicialização, o que deixa o sistema mais pesado. Vale a pena você zerar a RAM, mas isso só se aplica numa meia dúzia de duas situações. Informação, é curioso falar isso, mas informação hoje não vale nada, porque ela tá aí à torta à direita e a gente não sabe em qual informação confiar. Precisa dessa curadoria. Percebe como tá mudando a relação? Venda. Tem nas empresas o setor de vendas. Cada vez menos você tem esse setor de vendas, porque o entendimento hoje é que a todo instante todo mundo tá vendendo. Você vai ver os CEOs das empresas. Antigamente eram executivos que tocavam a empresa. Hoje são grandes vendedores, no sentido de dar visibilidade à empresa, de causas sociais. CEO hoje é quase um embaixador, né? Essa figura do embaixador da empresa, meio que relações públicas da empresa. As coisas elas vão mudando. Então, quando eu falo que jornalista é curador, é nesse sentido, meio que nessa coisa de separar as fake news. O Congresso americano, tá? O YouTube. O negócio é o seguinte, você tem que remover essas fake news, essa desinformação. Nem vou falar aquecimento global, que também já é um termo complicado. Essa mudança climática. E vamos combinar aqui que, independente de qual seja a sua opinião a esse respeito, existem visões diferentes no YouTube. E eu não gosto de colocar a ciência como verdade absoluta. Porque ela está evoluindo. 2, porque cometeu erros homéricos. Ciência dizia, para justificar determinadas práticas, que o branco era superior às demais raças. Então ela também evolui, sofre pressões, mas a ciência tem que ser debatida entre cientistas. Outro estudo que eu estava vendo agora na FAT que está acontecendo em Barcelona, de como no YouTube os comentários foram se radicalizando. O estudo especificamente fala da direita, palpitaria que isso também acontece na esquerda. Não foi olhado se isso é uma coisa específica do YouTube ou se o YouTube é responsável por esse fenômeno, mas a galera que, sei lá, 3 anos atrás tava ali com o pezinho na direita, hoje tá numa extrema direita, caminhou para esse lado. Quem era ali, digamos, de centro, mais próximo, né, desse carinha que tava levemente à esquerda, continua no centro de alguma maneira, não foi puxado para essa extrema direita, tampouco para a extrema esquerda, ficou ali no seu lugar. A questão é que não tem uma distribuição normal. Você esperaria uma concentração maior no centro e para os extremos diminuir a concentração, e não é exatamente assim. Você tem um vácuo entre o centro e, nesse caso, a extrema direita, porque essa meiucazinha, esse vácuo tá indo em direção à extrema direita. Falei de Scroll, Apple News Plus Notícias, Flipboard, esquecido. Lá nos Estados Unidos ainda, quer dizer, no mundo inteiro ainda vive. Tá rolando aí uns 150 milhões de usuários por mês. Lá nos Estados Unidos tá com foco de notícias locais. São 23 cidades agora, Estados Unidos e Canadá, coberta com notícias locais, que é importante também. Saber o que tá acontecendo no mundo, no seu país, sobretudo na sua cidade, nos seus arredores. Huawei. Reino Unido decidiu sobre a Huawei e falou, não vou banir a Huawei, diferente dos Estados Unidos. Não tem liberdade total. O negócio vai ser o seguinte, vai ter uma reservinha aqui de mercado, você não vai poder atuar em determinadas áreas. Energia nuclear, não. Energia nuclear, você não mexe não. Teu market share no máximo vai ser de 35%. Chega aí, mas tamo de olho. Lá nos Estados Unidos foi preso o chefão de química de Harvard. Ele estava recrutando pesquisadores para a China. Ele teria assinado um acordo com a Universidade de Wuhan, do coronavírus, mas nenhuma relação com o vírus em si, para essa troca de tecnologia. Mas quem deveria ter feito esse acordo teria que ter sido a universidade e não o pesquisador. Coca, mas o carinha pode trabalhar onde ele quiser. Sim, verdade. Mas se você tem uma propriedade intelectual, ela tem que ser respeitada. E aí tá a questão que faz parte do acordo lá que o Trump assinou de transferência de tecnologia, né? De um não roubar a tecnologia do outro. Pois é. E outra coisa para comentar hoje, os resultados da Apple. Foi um trimestre recorde, superou a previsão. Lucro teve uma alta de 9%, destaques para os wearables, para os serviços e para o iPhone. Mac teve uma queda ali de 3%. E
E o iPad queda a receita de 11%. O iPad não é de se estranhar, você tem a véspera de um novo Mac, então vai desacelerar mesmo. iPhone, que estaria vendendo menos, teve um aumento de 8% no faturamento. Serviços, aumento de 17% no faturamento. Lembrando que serviços ainda não está incluso praticamente o Apple TV Plus, porque pegaram o benefício de um ano gratuito. Então é provável que no final desse ano a gente tenha um boom ainda maior nos serviços. Tá fazendo bonito. Agora, wearables, um aumento de 37% no faturamento. AirPods e Apple Watch. 75%, 3 a cada 4 compradores de Apple Watch são novos usuários. Bacana essa adoção, número que impressiona. E os AirPods também, principalmente pelos AirPods Pro. Não tem jeito, vem um produtinho novo, aumenta o número de vendas, tanto para quem já tinha os AirPods, acabou tendo mais um, aquela galera que queria um cancelamento de ruído, inclusive para quem queria um cancelamento de ruído e não tinha os AirPods. Pô, legal, agora tem um cancelamento de ruído, teve esse presente de Natal. E o curioso é que esse segmento de wearables, na verdade outros produtos, a Apple agrupa tudo junto, superou iPad, superou Mac. A última forma era assim, você tinha o iPhone, grande campeão, mais de 60% do faturamento da empresa, e iPad, Mac, outros produtos e serviços dessas 4 categorias, estavam ali com uns 40%, mais ou menos 10% para cada um. Era menos, tô arredondando. Na verdade, você tinha serviço ali com uns 10%, aí vinha ali o iPad junto mais ou menos do Mac e o wearables como o último da fila. Agora, você tem 52 bilhões de receita de iPhone, 13 bilhões para serviços, 10 bilhões para outros produtos, onde entra os wearables e os audíveis, o Apple Watch e os AirPods. Mac, 7 bilhões, um pouquinho mais. E o iPad também 7 bilhões, um pouquinho menos. Então tá ali igual. Olhando para esses números, parece que a gente não vai ter, projetando linearmente, parece que a gente não vai ter uma computação à la Mac, tampouco uma nova computação à la iPad. Parece que a gente vai ter os serviços e wearables. Foram 92 bilhões de receita e 22 bilhões de lucro. O iPhone 11 foi o iPhone mais vendido, isso em toda a semana desse trimestre. São 1,5 bilhão de dispositivos ativos da Apple, isso no mundo todo. A iOS 13 chegando a 77% da base instalada. Timóteo também falou que tá dando uma segurada nas viagens em função do coronavírus e em função da incerteza aumentou o range da previsão para o próximo trimestre para 4 bilhões. Né? Vamos ver o que vai acontecer com o coronavírus. Outro dado que achei curioso, a Apple atingiu a marca de 500 milhões de assinaturas. De tudo. Apple TV Plus, mais o Apple News Plus, mais o Apple Music, mais as assinaturas dentro da App Store. 500 milhões de assinaturas, quer virar até o final do ano 600 milhões. Falou do 5G, quer dizer, não falou do 5G. Não quero falar de produtos futuros. Claro que a gente vai estar feliz se a gente conseguir implementar o 5G, mas tem que ver o calendário de adoção global. Não é porque chegou nos Estados Unidos que vai estar disponível no mundo todo. Foi liberado a versão final do iOS 13.3.1 e todos os equivalentes, iPadOS, tvOS, watchOS, saiu a 6.1.2, macOS Catalina 10.15.3 e é basicamente correção de bugs. Tem a questão do 1, aquela geolocalização que era enviada em função do 1, que não é permitido nos países, resolveu essa treta, resolveu a treta dos limites de comunicação, do tempo de tela, tempo de uso, nenhuma nova funcionalidade propriamente tal, correçõezinhas de erro. Galaxy Z Flip já dando as carinhas por aí, aparecendo em imagem, em renders. Praticamente dia 11 a gente vai ter uma noção melhor. A Pink tá rolando que vai chegar junto do preço do Moto Razr, $1.400. E eu achei mais elegante do que o Razr, porque não tem aquele queixo inferior. É como se fosse um iPhone que você consegue dobrar ao meio. Tem uma desvantagem que não tem uma telinha externa. Quando tá fechado, você não sabe o que tá acontecendo. Ponto, nesse caso, pro Razr. E rola um papo que a tela é de vidro, não é de plástico, como acontece com o Fold, por exemplo. Te falar que eu usaria, hein? E o que faz o Google quando não tem nada para fazer? Cria um novo aplicativo de mensagens. O Google agora quer combinar esses aplicativos empresariais num único serviço. Pegar o Gmail, pegar o chat do Hangouts, o Hangouts Meet, videoconferência, misturar com o armazenamento online do Google Drive. E você pode achar isso um absurdo, mas vale lembrar que a Microsoft tem o Teams, você tem o Slack. O Google não tem essa central colaborativa. Então faz sentido. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. O ministro de Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, postou uma foto
da Terra falando, ela não é plana, hein? Mas aí a treta é que é uma foto da NASA e a galera não acredita na foto da NASA. Não foi uma foto que ele tirou lá do celular durante as suas viagens, mas né, vale a cutucada. O governo chinês tá também, como os Estados Unidos, com a sua força espacial, uma força militar para cuidar do espaço, para defender o patrimônio japonês no espaço, os satélites, os veículos espaciais. Eu sempre brinquei de bateria nuclear e a gente está dando um passinho para esse ponto. Você tem grafite radioativo e esse grafite radioativo, que tem carbono 14, um grafite que é usado na moderação das reações nucleares, emite quando está num campo radioativo uma pequena corrente elétrica. Então não é para colocar num carro elétrico, mas você consegue colocar nesses sensorizinhos, internet das coisas, locais de difícil acesso, um marca-passo, por exemplo. A meia-vida é de 5.000 anos, né? Duraria 5.000 anos essa bateria. Tá bom, né? Imagina um iPhone com uma bateria de 5.000 anos. E assim, querendo andar de tuk-tuk. Sim, Uber tá trazendo tuk-tuk em parceria com a Movida em Vitória. O motorista tem que alugar, conseguir o veículo tuk-tuk com a Movida. É super turístico o tuk-tuk. Tem aquela vibe meio bonde, aberto. É um veículo, tem placa, tudo direitinho. Elétrico, curto, tuk-tuk. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.